Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos ler junto o versículo 11. Coloca na área para mim, Miguel. R.A., fazendo um favor. Amém? Aleluia. Amém? Vamos lá, ó. Em dia subsequente, dirigia-se acabamos de louvar em tua presença, gente. A presença está aqui, a presença está em mim, a presença está em você. Vamos ler de novo que você e eu somos crentes, amém? Em dia subsequente dirigia-se a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Versículo seguinte: como se aproximasse da porta da cidade. Da porta da cidade. Eis que saía o enterro do filho único de uma e grande multidão da cidade ia com ela. Olha agora o versículo 13, presta atenção. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Não chores. Olha o que ele disse: não chores. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que eu conduzia, disse: jovem, eu te mando, lê. 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu a sua glória. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande o profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Versículo 17. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a sua circunvizinhança. Igreja, é bem claro aqui que nós iniciamos a mensagem falando de uma viúva. Se você e eu pararmos para tentar, desde o princípio, desde o Antigo Testamento, Deus ele tinha algo em particular com a viúva. Ele tinha um cuidado especial com aquela que era viúva. A própria palavra de Deus disse que nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 68, versículo 4. Olha o que o salmista vai dizer. 68, versículo 4. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Olha o versículo 5. Pai dos e juiz das viúvas. E juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Então Deus ele tem algo precioso com as viúvas. E essa mulher ao qual estava saindo da cidade de Naim, na região da Galileia, ela era uma viúva. O seu esposo já tinha falecido. E o único filho que ela tinha também veio a falecer. O primeiro cenário que eu quero trazer para mim e para você nessa noite. Presta bem atenção, igreja. Essa mulher, ela estava, olha bem, ela estava dentro da cidade. E ela estava saindo para fora para enterrar o seu filho. Ela já vivia o luto do marido. Mas ela tinha ainda o seu filho. Mas a partir deste exato momento, quando ela passar no portão da cidade, que ela vai sepultar o seu filho, além da dor da perda do marido, agora ela vai ter também a dor da solidão. A porta, ou quando ela passar, ela sepultar e enterrar o seu filho, ela vai começar a viver só. Porque a Bíblia diz e relata que é o seu único filho. Mas a Bíblia, como nós lemos, diz que quando ela ia sair, acompanhava-se junto a ela uma multidão. E Jesus também via sobre a porta. Posso dizer algo para você nessa noite? A porta que
você espera, que você vai passar, que vai trazer alívio, socorro, bálsamo, muitas vezes o seu desejo é sair do cenário que você está, é sair do cenário que você está. Mas o Jesus que eu conheço, Ele te dá vida, Ele te transforma, não é para o lado de fora, mas é para o lado de dentro. O que eu quero trazer para mim e para você nessa noite, não é você saindo do problema, não é você fugindo da situação, mas é você esperando o socorro, o bálsamo, o refrigério de Jesus do lado de dentro. Sabe por que, igreja? Porque pelo lado de fora, quando nós queremos sair da porta para fora, nós pensamos que vai haver sofrimento, mas você não vai viver mais diante da circunstância, ou diante do cenário, diante da situação. Mas quando Jesus chega, Ele fala assim: não é lá fora, eu quero dar vida aqui dentro. Presta atenção. A dor do luto, todos que estavam ali com ela, eu creio que estavam sofrendo, mas a dor da perda de um filho era somente ela. Era somente ela. E ali tinha os discípulos e uma multidão. Estava com Jesus e com ela uma multidão. Mas quando Jesus chegou sobre ela, Ele não simplesmente trouxe algo para ser curado dentro, ou para ser mudado dentro, mas Ele também relatou que assim como aquele menino levantou-se, no momento certo Ele também se levantaria. E Ele se levantou ao meu e ao teu favor. Tem um pessoal que eles têm um versículo bíblico, o qual que eles falam com muita frequência: agindo Deus quem? Mas Deus não vai agir, Ele já agiu. Ele enviou Jesus para morrer por você na cruz do Calvário. A primeira aplicação então nessa noite, eu quero que você se atente sobre esse cenário que eu quero dizer para você. A primeira é: não chores. Porque essa mulher, ela estava chorando. Mas o que Jesus disse para ela foi: não chores. Sabe o que Jesus está dizendo assim para mim e para você nessa noite? Eu sei que somente a dor que você está sentindo é só você que conhece. Eu sei que você vai precisar da ajuda dos outros, porque a Bíblia diz que nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas. Ela já não tinha receita, ela já não tinha como se manter, ela dependia de ajuda daqueles que o socorriam. Mas quando Jesus chegou, Ele não simplesmente a cuidou, mas Ele também a consolou. Não chores. Quero falar algo para vocês nessa noite. Eu não sei o tamanho da tua dor, mas o Jesus ao qual eu sirvo, quando Ele foi para o Pai, Ele disse: eu vou, mas eu deixarei o Consolador. Hoje quem vai te trazer consolo para mim, para a tua vida, é o próprio Espírito Santo. Não, você não entendeu. Hoje o Espírito Santo traz consolo para a minha e para a tua vida. Ele sara as suas dores e as suas feridas. É o Espírito Santo, igreja. E quando Jesus chegou a essa mulher, a primeira coisa que Ele viu foi o sofrimento. O luto ela já vivia, ela já sabia qual era a dor do luto, mas ela não sabia qual era a dor da solidão. Porque, irmão, se você parar para analisar, em 1 Timóteo, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, vai dizer que nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas, mas se tiverem filhos, é a obrigação deles. Ela iria viver na dependência dos homens, a dor do luto e da solidão. Mas ela disse assim: não, Jesus disse: hoje estou levantando o teu filho, não somente para você ser curado, mas também para você não viver na dependência dos outros.
Ou seja, o seu filho vai cuidar de você. E sabe o que eu mais acho lindo de tudo isso? Que Deus enviou o filho dele para cuidar de mim e de você. Enquanto eu e você almejamos viver às vezes na luta, na dor, no sofrimento, e você pensa em sair da situação, em fugir da circunstância, sair do problema, mudar de cidade, mudar de vida, mudar de emprego, mudar de igreja. Quando você pensa em tudo isso, nem um momento sequer você foi buscar ajuda aos pés do Senhor. Porque quando você vai aos pés do Senhor, Ele não vai falar assim, saia da porta, Ele vai falar, permaneça na porta que você está. Aleluia. Porque é lá que eu vou te levar socorro e refrigério. A primeira aplicação nessa noite então é não chores. Essa mulher não foi ao encontro de Jesus, e sim Jesus a encontrou sobre a porta. Talvez nessa noite você veio ao encontro de Jesus. Você deve falar assim, pastor, você não tem noção da situação que eu estou vivendo. Eu não tenho mesmo, mas Ele sabe de todas as coisas. E a palavra dele para mim e para você nessa noite é: não chores. Não chores. Porque tudo que eu e você queremos muitas vezes é mudar de portas, é mudar de lugares, é mudar de eventos, é mudar de situação. Todas as mudanças ela parte de nós, mas nunca parte do próprio Deus. Só mude de lugar, só mude de direção quando o Senhor der a palavra. Nós temos vivido os testemunhos aqui, vários outros testemunhos aqui, irmão. Não é simplesmente por aquilo que é falado, não é por aquilo que o pastor prega, mas é por aquilo que você ouve e coloca dentro do seu coração. Quem tem autoridade e a capacidade de mudar todas as coisas é o Senhor. Você e eu precisamos viver. Você e eu precisamos almejar. Você e eu precisamos desejar estar na presença do Senhor. Não é simplesmente para buscar uma mudança, uma situação, mas é ser transformado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É isso que eu e você precisamos fazer nessa noite. É isso que eu e você precisamos nos atentar nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 146, versículo 9. Olha o que que Deus ainda continua dizendo, através do salmista. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a... porém transtorna o caminho dos... Opa! Aqui ligou um alerta. Aqui ligou um alerta. Se você estiver pautado na palavra da justiça e da verdade, Ele socorre a mim, socorre a você. Mas se você estiver como ímpio, Ele vai complicar o teu caminho. A primeira aplicação nessa noite é diante da situação e da circunstância que você está vivendo. O que você não pode fazer é chorar. Porque o próprio Deus, Ele traz o refúgio, o bálsamo e o refrigério sobre a mim e sobre a sua vida, através do seu Filho, Jesus. Ah, não, pastor, eu preciso de um abraço. O Espírito Santo está aqui para te abraçar nessa noite. Você e eu precisamos acreditar e tomar posse, igreja. Segunda aplicação que eu quero trazer para mim e para você nessa noite. Coloca lá para mim, Miguel, Lucas capítulo 7, versículo 12. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma e grande multidão da cidade ia. Olha lá, como se aproximasse da porta da cidade. Então ele estava se aproximando. Eis que saiu o enterro do filho único de uma. Opa, peraí. Então Jesus ele se depara com aquela situação.
Se você e eu pararmos para analisar, volta lá para mim no versículo 1 do capítulo 7, versículo 1. Aqui nesse cenário, Jesus se depara com um enterro, ou com um velório, ou com um cortejo. Jesus se depara com uma situação aonde ele encontra esta mulher e ele se compadece. Mas aqui, se você parar para analisar no capítulo 7, do versículo 1, tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou na cidade de Cafarnaum. Olha o versículo 2, o que diz: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava quase. Opa! Aqui nós temos um cenário onde um quase estava morto, mas lá já tinha alguém que estava morto. Presta bem atenção, igreja. Olha o versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu escravo. Em outras versões, porque ele sabia o quanto o escravo era importante para ele. Tem uma diferença: lá era uma mulher viúva, aqui era um soldado. Em algumas versões vai dizer um soldado romano, um homem que tinha honra, e uma mulher que dependia dos. Opa! Aqui tem uma chave. Aqui tem algo que vai mudar a minha e a sua vida. Nesta posição é um homem que tem honra. Lá é uma mulher que diante da sociedade é desonrada. É uma mulher ao qual depende da ajuda dos... porque ela era uma viúva. Só que aqui, igreja, versículo 4, Miguel. Os líderes suplicaram e esse, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isso. Ele quem? O servo. Então, pelo centurião, eles queriam que Jesus operasse um milagre no servo. Mas olha o que o próprio centurião ele vai saber de tudo aquilo que estava se passando, vai pelo ocorrido, e olha o que ele vai falar, versículo seguinte, Miguel: porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a... Opa, então Jesus, você precisa fazer um milagre, porque ele também nos ajudou. Olha para mim, igreja. Quantas pessoas hoje estão cobrando coisas de você, querendo que você faça o que você não pode, porque um dia você estendeu a mão para ela. Aqui nós estamos falando de Jesus. Sabe o que é? Que pessoas pensam que você é o super-homem, que você é a Mulher Maravilha, que você pode fazer tudo aquilo que é, porque você simplesmente, às vezes, ouve uma oração, um abraço, um aperto de mão, uma palavra de consolo, de conforto. O homem não tem poder, mas Jesus tem todo o poder. E eles ainda vão e falam: ó, amigo do nosso, ele mesmo nos edificou a Jesus, então ajuda ele. Mas sabe o que eu vejo isso? Não é o povo que pede, mas é o coração do centurião, que é o humilde. Quer ver? Versículo seguinte, Miguel. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha... Jesus, eu sei que a sua vida é muito cheia de afazeres. Eu sei que o Senhor faz muitas coisas, mas não precisa que o Senhor entre na minha, porque eu não sou. Opa! O homem que tem honra e tem posse se coloca como humilde. Não é o lugar que você ocupa, mas o que gera um milagre no meio do teu coração.
Não, eu vou repetir. Não é o lugar que você ocupa, mas o que gera milagre no meio do seu coração, na minha, na sua vida, não é a sua posição, mas é o seu coração quebrantado. É a sua humildade de reconhecer que Jesus é maior do que você. Nós não estamos falando de homem, nós não estamos falando de posição, nós não estamos falando de privilégio, mas nós estamos falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele reconheceu quem Jesus era o dono do milagre, era o dono da situação, era o dono da vida. E eu e você precisamos entender isso nessa noite, igreja. Repita comigo: a minha humildade me leva ao lugar da bênção. A minha posição faz eu perder a bênção. Amém, igreja? Amém. Então a segunda aplicação que eu tenho para mim e para você nessa noite é: Jesus está presente para socorrer uma mulher viúva. Ele socorreu o servo, ele curou. E sabe qual é a diferença desse cenário aqui? Porque ele não precisou entrar na casa do centurião. Na mulher, para socorrer o filho dela, ele estava presente. Ele estava frente a frente. Ele estava diante do cenário. Mas para o servo, só bastou uma. Não, pastor, o meu problema ficou lá fora. Não, tem que ficar mesmo. Porque quando você está na casa do Senhor, não precisa do problema estar presente. Precisa de uma. É a palavra que vai mudar o teu e o meu cenário nessa noite. Você crê? É a palavra que vai mudar o meu e o teu cenário. Jesus estava presente para levantar o filho da viúva, mas para curar o servo do centurião bastou uma palavra. Não, pastor, o meu marido tinha que estar aqui. Não, pastor, a minha esposa tinha que estar aqui. Não, o meu filho tinha que estar aqui. Não, olha aquela situação que eu estou vivendo, tinha que estar aqui. Não, pastor, você não sabe. Não, basta somente uma. Aleluia. Foi louvado aqui, ó. Talita cumi. Levanta, irmão. Você levanta. É nessa noite que Jesus está levantando eu e você. Mas você precisa tomar posse da palavra. É a palavra. É a palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus é uma palavra. Então você precisa tomar posse da palavra nessa noite. Amém, igreja? Amém. O centurião, no começo do capítulo 7, como nós lemos, precisou que Jesus liberasse uma palavra. Mas quando Jesus estava diante do filho da mulher, o que ele disse? Uma palavra. Não é se Jesus está presente, ou se Jesus está presente que eu falo aqui, ó, porque Ele habita em mim e habita em você, irmãos. Não, Ele não precisa estar aqui como pessoa física, materializada sobre mim e sobre a sua vida, mas é uma palavra. Lembra de Samuel? Espírito Santo, eu te amo. Quer ver algo? Profetiza sobre o vale. Acaso pode viver esses ossos? Senhor, só tu? Então profetiza sobre o teu problema nessa noite. Libera uma palavra sobre o problema nessa noite. Senhor, eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa restauração, eu preciso dessa restituição, eu preciso dessa transformação, eu preciso da restauração. É uma palavra. Você precisa profetizar. Igreja. Amém? Glória a Deus. Terceira aplicação nessa noite é, Jesus deu uma ordem, Jesus deu
E ordem é para ser obedecida. Então Jesus está dando uma prover. Não, se eu fosse você, eu já estava, Senhor, entra naquela calça, Senhor, entra naquele perturbado do meu marido, aquele, Senhor, pega ele de jeito nessa. Era assim, irmãos. Você já tem que estar marchando, sabe, colocando Satanás debaixo dos teus pés. Senhor, aquele meu filho que está desobediente, é hoje, Senhor, que o Senhor vai pôr naquele menino prumo. É isso, igreja. Senhor, eu não aceito mais esse trabalho. Não é, Senhor, porque aquele povo lá. Não, Senhor, a partir de hoje eu vou ser luz naquele trabalho. Porque eu, Senhor, falou que a luz tem que brilhar diante das trevas. É o que eu e você profetizamos. É o que eu e você profetizamos, igreja. O cenário desfavorável não faz parte da minha e da sua vida. Porque é uma palavra. Lucas capítulo 7, versículo 13, Miguel. Aleluia. Jesus deu uma ordem, e a ordem é para ser cumprida, como vocês mesmos falaram. Olha lá, versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife. Para quem não sabe, irmão, esquife é o caixão, tá? Amém? Chegou-se, tocou seu esquife, e parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Eu te mando, levanta-te. Jesus disse uma palavra. Uma palavra. Jesus tocou no menino? A Bíblia pelo menos não relata isso. Jesus pôs a mão, em nome de Jesus, levanta. Ó, pastor, hoje o senhor tem que orar, que eu estou sentindo que você está com a unção do Wolverine, ó. Ó, pastor, eu sinto que você vai te lançar uma teia aí no Spider-Man, eu vou ser abençoado. É a palavra. É a palavra, igreja. Então você e eu precisamos tomar posse da palavra. O crente não é para ficar abatido, não é para ficar cabisbaixo. Nessa noite não é noite de chorar, é noite de se levantar na presença do Senhor. Levanta-te. Levanta-te. Você e eu precisamos levantar, igreja. A presença faz eu e você ficar de pé. Presta bem atenção. Há quanto tempo, levante-se. Há quanto tempo você está chorando pelos seus problemas? Hoje é dia de tomar uma posição. Qual é a posição que você quer tomar nessa noite? De levantar. Irmãos, eu estou sentindo uma graça aqui dentro dessa igreja. Vocês não têm. Levanta-te. Levanta-te. Sabe, eu sinto o Espírito Santo aqui dentro dessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, eu vejo que tem coisas que para mim e para você parece que está morto. Mas ó, olha de vista. Aleluia. Senhor, dando cenários que você acha que você não pode. Antes de começar o culto ali, o irmão, ele estava contando um testemunho, ela até falou: pastor, eu tenho vergonha, conta lá. Sabe aquela situação, pastor, que já está há anos, que o Senhor foi lá na minha casa, e o Senhor falou assim: ele não se preocupe com isso que Deus vai fazer. Eles cederam espaço, o ambiente, sobre a casa deles e ali. Arrebentou o cimento, uma coisa e outra. E o irmão Reinaldo fazer um serviço, ele ganhou os sacos de cimento para poder
cimentado tudo ali que foi quebrado. Aí a massa pronta, melhor ainda. Mas um dia ele estava aqui, de manhã, no sol quente, cercando ali para as pessoas. Os caras guardaram no carro. Estava ali limpando a grama. Ele cuidou das coisas de Deus e Deus cuidou dele. A Sueli testemunhando ali. E tem mais bênçãos aí, irmão. Claro que não. Tem muitas bênçãos. Mas você e eu precisamos hoje se colocar de pé. Você e eu precisamos levantar. Pastor, olha nesse cenário. Pastor vai orar. Pastor, me ajuda em oração nisso. Vamos, pastor, vai orar. Mas você e eu precisamos estar juntos, fortalecidos. Vem cá, minha esposa, levanta aqui. Ela não gosta não, mas chega lá em casa, ó, tá tudo certo. Vem cá. Tá cansado? Tá abatido? Eu não aguento. Eu não consigo. Vocês não entenderam, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho mais força. Até que quando ela me coloca de pé, a gente entra aqui, ó, na chama, correndo, pulando, soltando, na presença do Senhor. Porque é isso que Deus tem para mim, para a tua vida. Porque você não pode ver um abatido, um caído, você deixar ele para trás. Não, vai lá, estende as mãos para ele. Estende as mãos para ele. Vocês estão entendendo? Lembra disso? Posso dizer algo? Quando nós iniciamos a igreja, um dia nós fizemos uma oração, todos de braços dados, como se fossem os soldados do exército do Senhor. Ventos já sopraram, situações já passaram, mas nós nos mantemos de pé. Aleluia. Porque nós não fazemos para o homem, mas nós fazemos para o Senhor. Aleluia. E nessa noite, veja que você precisa tomar uma posição. Te levantar. Jesus disse, ó, se tiveres fé, falará para este monte, passa daqui para... Qual é o monte que você está vendo? Capaz, sobre capaz. Qual é a situação que você está vivendo? Porque você não está mais profetizando. Porque você não está mais verbalizando. Porque você não está mais falando da palavra. A palavra que ela te cura, que ela te liberta, que ela te transforma. A palavra tem poder quando é colocada o nome de Jesus, igreja. Não há nome sobre tudo. Entre os céus, você está na terra. Enquanto você for para a eternidade, é a hora de você declarar a sua vitória no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós vamos vencer, igreja. É no nome de Jesus que a situação vai mudar. É no nome de Jesus que a situação vai se transformar. Levante-se. Há quanto tempo você está chorando pelo seu problema? Nessa noite é noite de se levantar. O meu e o seu milagre, não importa a distância, não importa o local, não importa a situação, mas o que vai fazer o meu e o seu milagre acontecer é a nossa fé. Miguel, Hebreus 11, versículo 1. Nem está aqui, é o Espírito Santo já falando aqui agora. Nem está aqui. Aleluia. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza. Não, vamos lá de novo. Ora, a fé é a certeza que se espera. A convicção de fatos. Não, você não está entendendo, você não está vendo, mas você está profetizando. Você não está vendo, mas você está profetizando. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas se
Senhor nessa noite? Aleluia. Então é pela fé que eu e você vamos viver o milagre, irmãos. Quarta aplicação nessa noite: o que estava morto foi revivido e devolvido à sua mãe. O que está morto na sua vida? A área financeira, a área sentimental, a área espiritual. O que está morto? Fala para mim, profetiza, verbaliza aí diante do Senhor. Os céus estão abertos sobre esse local nessa noite. Fala qual a área que está morto. Porque aqui é vivido, é devolvido para sua mãe. Você pode estar morto, mas Deus tem a capacidade de fazer viver nessa noite. O que você precisa que viva nessa noite? Qual é a área? Qual é o cenário? Fala para mim, igreja. Irmãos, teve uma época que eu estava desesperado pela situação que eu estava vivendo. Eu ia para a igreja de a pé, eu ia de carro, eu ia de carona, eu ia para o monte. Eu não sei, eu queria estar na presença do Senhor. Não importava a forma, a situação e a condição. E tinha dia que eu ia todos os dias. No monte, então, praticamente eu morava lá. Qual é o cenário que você está? Deus tem capacidade de colocar vida aí. Quem crê nisso? Coloca para mim, Miguel, Lucas capítulo 7, versículo 15. Aleluia. Sentou-se o que estivera e passou. Não, você não entendeu. Aquele que estava morto, morto não fala. Amém? Amém ou não? Amém. Amém, igreja? Amém. Morto não fala. Sentou-se o que estivera. Olha como Jesus é lindo. Ele não só falou, mas ele sentou. Alguém precisou levantar ele? Alguém precisou sentar ele? Além de sentar, ele começou a falar. Sabe o que eu vejo nessa noite? Tudo aquilo que estava morto foi revivido. E Jesus restituiu a sua. Só estava ele e a mãe? Vou falar de novo, que você não entendeu. Só estava ele e a mãe? Você não entendeu. Aquilo que estava morto para todo mundo é diante da multidão que vai voltar a viver. Não. Aquilo que estava morto, que todo mundo lá ficou sabendo, vai voltar a viver também diante da multidão. Ou seja, a vida, ela não é no oculto, ela não é no secreto, mas ela é em público. Você precisa tomar posse nessa noite. A quarta aplicação: há quanto tempo você estava esperando uma restauração, uma restituição, uma cura, ou uma transformação, ou uma provisão? Você precisa da cura nessa noite? Nós vamos liberar uma palavra. Você precisa de uma restituição nessa noite? Nós vamos liberar uma palavra. Você precisa de uma transformação nessa noite? Nós vamos liberar uma palavra. Você precisa que o Senhor entre em algum cenário que ninguém pode fazer? Nós vamos liberar uma palavra. Para cura, Ele levou sobre si todas as nossas, pelas pisaduras dele nós fomos. Aleluia. Na transformação, você e eu não fomos gerados para calamidade. Para a provisão. Ele é o dono do ouro. Ele criou todas. Para a restituição, aquilo que estava morto voltou a viver.
É pela palavra. Qual é a palavra que você precisa nessa noite? Ela já foi liberada sobre a sua vida. Mas se fosse lá o pastor pulando, girando, dando um pirocóptero aqui, você já tinha pegado a palavra. Mas como foi falada no silêncio, você não pegou uma palavra. O que você e eu precisamos aprender é que o nosso Deus é simples. E a palavra que vai mudar a história da minha e da sua vida nessa noite. É a palavra, igreja. Você precisa tomar posse. Aleluia. Deus ainda é o mesmo e não mudou. Ao ressuscitar esse jovem, Jesus mostra sua compaixão por pessoas que sofrem grandes perdas. Jesus mostra sua compaixão por pessoas que sofrem grandes perdas. Aleluia, glória a Deus. A mulher já havia perdido o marido e agora seu único filho estava Esse milagre nos mostra que nenhuma situação da nossa vida está além do poder restaurador de Deus. O Deus que pode ressuscitar os mortos certamente é capaz de trazer saúde e restauração na nossa vida. Quem crê nisso? Fala assim para mim, pastor, mas qual é a diferença? Fala assim, pastor, qual é a diferença da minha vida para esse rapaz? Eu vou te responder. Fala assim, qual, pastor? A diferença é que você está vivo. A diferença é que você está vivo. Ele estava, mas você está vivo. Então a quinta aplicação nessa noite é que você e eu estamos vivos. E eu vou te responder pela palavra Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Presta atenção, eu quero que você, ao ler esse texto, você pule, você grite, você glorifique. Então não joga a cadeira na cabeça do pastor, hein? Pelo amor de Deus. Eclesiastes 9, versículo 4. Coloca para mim, Miguel. Coloca na NVT, por favor. Aleluia. Olha lá. Só para os vivos há o quê? Esperança. Só para os vivos há? Esperança. Só para os vivos há? Esperança. Como dizem, melhor ser um cão do que um leão morto. Mas vamos lá. Só para os vivos há? Esperança. Faça assim, ó. Não, mais profundo. Você e eu estamos vivos. Então ainda há esperança. Você lembra que de todas as coisas que eu falei, ficou uma coisa para trás? Pastor, eu não tenho condição de mudar meu cenário. Não é a palavra, não é a cura, não é a libertação, não é a transformação, não é a provisão. Mas o que eu preciso, não cabe mais as minhas forças. Eu estou de pé, mas já não tenho mais forças. Pela palavra eu vou falar. Haveria algo impossível para Deus? Haveria algo impossível para Deus? Não. Haveria algo impossível para Deus? Não. Haveria algo impossível para Deus? Não. Então o que você está fazendo sentado? Já coloque-se de pé, porque não há nada impossível para Deus. Salmo 150, versículo 6 diz assim, ó: todo ser que respire, louve. Já começa a glorificar. Aleluia. Não há nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. É nessa noite o que você precisa que o Senhor faça. É nessa noite que aleluia. Aleluia. A tua posição vai gerar o teu milagre sobre a tua vida nessa noite. Se você realmente se sente caído, se você realmente sente que você não tem mais força, se você precisa da ajuda de Deus, eu te convido a você vir aqui à frente, que nós vamos te ajudar a você se levantar. Mas se você ainda tem força e consegue ainda louvar e glorificar ao Senhor, aí mesmo neste lugar já começa a profetizar aquilo que estava
aborto, já começa a profetizar sobre as suas finanças, já começa a profetizar sobre a tua casa, já começa a profetizar sobre o teu marido, já começa a profetizar sobre a tua família. E ainda há esperança. Tudo é fogo de vida. Louve ao Senhor. Aleluia. Você tem liberdade, eles vão louvar. Se você não tem força, vem aqui que nós queremos orar por você, porque o Senhor vai te colocar de pé nessa noite. Louve ao Senhor. Aleluia. Tá chorando porque se você tem Deus e cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe. Vem, se você não tem força, vem, sai do teu lugar, sai do teu lugar. Senhor, e eu tô te dizendo que Ele está me dando. você que tem mais força. Lembrar de onde você veio, aonde você chegou. Venha. Lembrar de todos os milagres que você Hoje é noite de renovo. pra você estar aqui. Mas Ele falou assim: deixa aí você mandar. E olhe colocar as mãos no abençoar. Não chore, cuida de você no nome. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os milagres que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: deixa aí poder mandar. E eu vou colocar as mãos e vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você que veio aqui à frente, coloque a mão no seu coração. Todos vocês que vieram aqui à frente, repita comigo: Deus. Não, vocês que vieram aqui à frente, repita comigo: Deus, nessa noite, eu preciso do teu auxílio. Eu necessito do teu socorro. Senhor, a minha esperança está em ti. Senhor, a minha esperança, ela está em ti. Então entra, Senhor, toca, Senhor, transforma o que eu não consigo e me faz vitorioso ou vitoriosa. Se você crê, diga amém, aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu quero liberar algo sobre a sua vida.
Não se preocupe, porque o Senhor ele está entrando em causas impossíveis nessa noite. Não se preocupe, que o Senhor está entrando em cenários que você já não tem mais o poder. Não mova as suas mãos, confia no Senhor, que algo Ele vai fazer. Diz o Senhor para ti nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você que está aí, faça assim com as suas mãos. Amém? Igreja, não precisa ser amém. Hoje nessa noite está visitando o nosso irmão Pedro. Amém. Ergue a mão aí, Pedro. Amém. O Pedro é filho do Saulo. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem mais também gente que nos visita aqui pela primeira vez. Cadê? Amém. A Fran, né? Amém. A Fran, seja bem-vinda também em nome de Jesus. Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Tem mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem? Tem? Depois você dá as lembrancinhas para eles, tá? Amém, Angélica? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se gostar, fica com a gente. Amém? Porque eu queria receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Preciso dar só mais 2 recadinhos, tá? Domingo que vem é o culto de ceia, tá? E também é o culto das mães. Então, assim, ó, aliás, não um culto específico para as mães, mas é o dia das mães. Nós vamos orar por todas as mamães que está aqui no nosso ministério. Então, assim, chega um pouquinho mais cedo, chega uns 10 minutos, já vai se assentando, porque às 19 horas em ponto eu vou iniciar o culto, amém? Tá? Então vai ser assim algo precioso, algo poderoso. Você que não fez a sua inscrição para o seminário, faça a sua inscrição. Nós vamos fazer vagas limitadas, nós não vamos preencher todas as cadeiras, porque nós queremos fazer um trabalho específico diferente. Amém? Será um tempo precioso. Igreja, às 5:30 da manhã, todos os sábados, nós estamos orando aqui, está sendo bênção de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem mais vai comentar? Amém? Amém. Ontem já iniciou os adolescentes e os jovens de sábado. Foi uma bênção também, foi algo precioso e poderoso em nome de Jesus. O nosso estudo terça-feira, às 19 horas e 45 minutos. Não falte. E também pode vir que é meu aniversário. Aleluia. Terça-feira, hein? Dia 6, 42 anos para a glória do Senhor Jesus. Amém? É meu aniversário. Não falte. Amém? Eu sei que vai ser algo precioso. Eu creio que essas obreiras aí já estão se movimentando. Eu não sou inocente. Amém? Amém? Será um tempo precioso. Domingo, quarta-feira, eu vou estar ministrando na casa de oração. Ergue as mãos aí, pastor Silvio. Amém? Pessoal de Birigui aí também presente. Vou estar ministrando lá. Pode aplaudir que é para o Senhor. Amém? 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 São irmãos aí que o Senhor tem nos presenteado e nós somos gratos pela vida deles. Em nome de Jesus. Amém? Vamos embora? Vamos? Você está de pé hoje, então você precisa ficar posicionado. A Milza, dia 16, né? Culto no lar na casa da Milza, dia 16/5 também será a bênção para a glória do Senhor Jesus. Amém? Faça assim com as vossas mãos, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, eu apresento a vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu peço agora, Pai, que o Senhor leve eles em paz, em segurança, dando uma noite de descanso abençoada. Pela Tua palavra, Senhor, eu profetizo vida, abundância, paz, prosperidade, longanimidade, Senhor, que os frutos do Espírito venham, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Pai. Livra eles do homem sanguinário, da bala perdida, do fraudulento, Senhor, toda palavra torpe, toda palavra de maldição, tudo aquilo que Satanás possa lançar sobre a vida deles, nós declaramos que está cancelado e anulado pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Eu creio, Pai, que eles vão viver, testemunhar as Tuas bênçãos nessa semana, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,